Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Otávio Argenton, sou Country Leader da Software One Brasil e estou aqui para gravar a primeira temporada do Resenha Software One. Eu vou receber meu amigo Iago, onde a gente vai falar sobre a história da Software One, como a gente transformou nossa empresa em produtos digitais e falar um pouco também sobre a nossa cultura. Vem comigo! No episódio anterior, falamos bastante sobre a história da Software One. Como que a Software One nasceu, como que ela evoluiu, como que ela cresceu com muitas aquisições e tudo mais. E eu estou aqui com o Iago novamente, prazer recebê-lo novamente, para falar agora como estamos hoje, como nós estamos evoluindo. A gente está entregando muito serviço, só que a gente está entregando algumas coisas diferentes em serviços. A gente está falando de experiências em serviços, a gente está falando em produtizar serviços. E aqui eu estou com o Iago para trocar essa ideia, para explicar um pouco para vocês e desmistificar um pouco o que é produtizar um serviço, fazer um serviço uma experiência. Você comentou, Otávio, no nosso último episódio, de uma estratégia de trazer serviços para dentro do portfólio da Software One. Exatamente. Então a gente tinha puramente licenciamento e a gente passou a ter serviços. Exatamente. E isso é o nosso diferencial hoje como Trusted Advisor, que você comentou também no último episódio. Eu quero entender como a Software One está produtizando tanto o licenciamento quanto os serviços para trazer essa experiência para o cliente. Boa, vamos lá. Bom, primeiro assim, serviço a gente presta faz um tempão e a gente, vou chamar que a gente presta os serviços corriqueiros. Migração para a nuvem, modernização de aplicação, questões de segurança, enfim, coisas que são comuns de acontecer no mercado, porque os clientes precisam mover, por exemplo, de um ambiente local para nuvem, eles precisam mover de um ambiente local para multinuvem, eles precisam fazer o que a gente chama de multinuvem híbrida, que é o quê? Você tem mais de uma nuvem, ainda tem ambiente local, então a gente faz isso bastante. Só que a gente chegou numa era de que não é tecnologia em si, ou a área de tecnologia em si, que está comprando tecnologia. Tem muita área de negócio, isso acontece, isso é muito comum, e isso é a tendência para o futuro, que a área de negócio está definindo o que ela quer fazer com tecnologia. Então a gente, pensando em como atender melhor o nosso cliente, a gente resolveu fazer o que a gente chama de produtização dos nossos serviços. E Otávio, qual é a vantagem de produtizar um serviço? Vamos lá. Quando alguém está procurando algum serviço de tecnologia ou uma inovação tecnológica, basicamente as razões por que essas pessoas estão procurando isso são as mesmas. Diminuir custo, aumentar a produtividade, aumentar a segurança na companhia, aumentar ou reduzir, aliás, o time to market, ou seja, está lançando algum produto novo, qualquer que seja a sua indústria, você quer reduzir esse time to market. Então todo mundo busca mais ou menos a mesma coisa. E você imagina que as áreas de negócio que estão buscando isso. Só que você imagine, Iago, chegar para uma área de negócio, para você que é de People and Culture, e falar um monte de techniques. Falando, eu tenho uma solução aqui que é baseada nessa tecnologia, que vai integrar com isso, que vai integrar com aquilo. Você não vai entender e você também nem quer saber isso. Você quer saber o produto final ali. Se aquilo vai te ajudar, por exemplo, a melhorar a retenção de pessoas da sua companhia. Então você não quer falar o techniques. Então a grande vantagem de você produtizar é que você fala a linguagem da área de negócio. Então você visualiza e entende com a área de negócio qual que é o produto final, qual que é o objetivo final daquilo, e aqui dentro de casa a gente converte isso em tecnologia e faz isso acontecer. Então, Otávio, só para eu fazer uma recapitulação do que você me falou sobre o que é produtizar e por que produtizar. Certo. Basicamente, quando você tem um technique gigante para poder fazer uma entrega para o seu cliente, e agora, como as áreas de negócio estão diretamente entrando em contato com os provedores de serviços, é melhor você ter um produto, de certa forma, de prateleira, onde ela consegue conectar com o seu cliente da área de negócios, que está olhando o objetivo final e não quer saber do technique, ele não quer saber dos bastidores do que está ali dentro. Então, se a área de RH, no meu caso, por exemplo, que trabalho com diversos países pela América Latina e é somente um Iago, 15 legislações, e eu preciso de ajuda para conseguir colocar tudo isso dentro de um lugar só. Eu consigo chegar na Software One, pegar um produto, de certa forma, dessa prateleira e conseguir aplicar na minha área de negócio para criar, por exemplo, uma inteligência artificial focada na legislação do Equador. O que você falou é exatamente como chegam as demandas para a gente aqui. É o usuário final ou a área final com uma demanda de negócio.
Então você tem uma demanda de negócio que é ter todas as legislações em um lugar e você conseguir consultar isso de uma maneira fácil, e não só você, mas qualquer colaborador aí. Quando a gente fala de produtizar, importante isso, não quer dizer que seja um produto engessado. Ele é super customizável para cada cliente, de acordo com a necessidade dos clientes. Só que a produtização quer dizer o seguinte: a gente consegue entregar isso, a gente tem um produto que é um agente de inteligência artificial, que ele vai consolidar todas as suas bases de dados, ou essas legislações que você colocou, vai colocar isso no lugar, e os usuários, de uma maneira muito fácil, com linguagem natural, vai conseguir consultar tudo que tiver dentro dessa base de dados ou dessas legislações. Então, assim, o produto final, quando a gente fala de produtizar, é o quê? Eu vou te entregar um agente de IA, você vai fazer qualquer pergunta sobre a legislação que tiver cadastrada lá, e ele vai te responder de uma maneira e de um tom que você escolher, que você treinar para o seu usuário receber aquela informação. Então, esse é um exemplo muito bom, porque ele é clássico, que é assim que chega. Então, você não me pediu, você não sabe qual tecnologia está por trás, você não sabe qual é o requisito para aquilo, você veio com uma demanda de negócio. A gente aqui traduz isso, a gente produtiza isso para te entregar um pacote e falar o seguinte: Iago, para entregar isso para a sua empresa, isso vai levar tanto tempo, o investimento é esse, e é assim que a gente consegue entregar um protótipo assim para você validar e depois entregar um produto final para que o seu usuário saia utilizando aí da melhor maneira possível. E assim, Otávio, quando a gente estuda negócios, geralmente a gente tem duas categorias, né? Produtos e serviços. E a gente está falando aqui de produtizar um serviço. Uhum. Como que funciona essa relação? Isso é interessante, porque a gente trabalha com alguns fabricantes grandes, famosos do mercado, que têm soluções prontas. E a gente tem a nossa camada de customização. Eu acho que isso que é o interessante. Porque quando você fala de produtizar um serviço, você está combinando soluções que o fabricante tem, que um grande fabricante já tem, com customizações que a gente faz dentro de casa para criar o nosso serviço. Então, assim, você vai inventar uma inteligência artificial? Não, porque esse produto ele já existe. O que eu vou fazer, que nós vamos fazer aqui da Software One, é customizar essa inteligência artificial para atender a sua necessidade, o seu tom de comunicação, se ele é mais formal, mais informal, se depende de como é que ele funciona, atender o modo como você quer interagir com aquilo, é por um app, é por um website, é por um aplicativo de mensageria instantânea, enfim, para que isso, de novo, seja customizável e customizado para você. Então, essa relação de produto e serviço é assim que funciona. A gente utiliza as soluções do mercado já pronta, de grandes fabricantes, customiza, empacota isso e entrega para você. Show. E acho que uma última pergunta do meu lado seria: você já está na Software One tem 24 anos, veio mesmo que seja de uma aquisição, como foi com a Comparex. Você tem muito do antes e do depois. Sim. Principalmente quando era somente licenciamento. Você consegue ver uma mudança na experiência do cliente, ou na satisfação do cliente, ou na própria experiência do cliente, quando você olha os serviços e licenciamentos que eram prestados antes da produtização e agora depois da produtização? Sim, a diferença é grande, justamente porque o cliente, antes, ele estava esperando, quando você fecha um projeto com esse cliente, primeiro ele já era um cliente, a persona, que a gente chama do cliente, já era de tecnologia. Então, muito se falava do techniquez. Então, era mais comum você discutir uma proposta com base na questão técnica. Hoje, você discute uma solução para o cliente com base no que ele vai ter de benefício. E aí, os estudos de ROI, né, de retorno de investimento que a gente faz para cliente, é justamente para mostrar que benefício ele vai ter com aquela solução. Ou seja, o tipo de conversa é diferente. Então, eu posso até dar alguns exemplos aqui de produtos que a gente tem dentro de clientes. Então, a gente tem produtos que reduzem erros de fabricação de determinado produto numa fábrica, por exemplo. Como que se mede isso? Como que se vende isso? Como que se fala isso para o cliente? Então, a demanda do cliente é: eu produzo determinada coisa aqui, um frasco, qualquer coisa do tipo, e esse negócio eu tenho uma taxa de erro na fabricação de X%. Então, a cada 10 que eu fabrico, 2 eu tenho um problema. Eu queria diminuir isso. Imagina uma fábrica que fabrica 10 milhões de frascos, por exemplo. Então, se ela diminuir 20%, ou se ela
perder 20% é bastante. Se ela perder 10%, é uma economia gigantesca. Então a gente produtiza uma solução para fazer com que aquilo seja feito uma leitura automatizada por inteligência artificial, identifica se tem defeito naquela peça, identificando o defeito, vai na máquina, reprograma a máquina para corrigir aquele defeito, starta a máquina novamente, isso tudo automatizado. Então, para o cliente, a solução, ele falou, entendi, vocês estão diminuindo pela metade o meu problema de perda de material. Isso para o cliente representa muito dinheiro. Porque você imagina esse frasco que eu dei de exemplo aqui, o monte que ele não produziu ou que está com defeito, ele vai ter que derreter aquilo, colocar na máquina de novo, na injetora de novo. É um trabalhão e é um dinheirão que se gasta. Então, por isso que o papo ele é diferente. Então, eu dei um exemplo de indústria. A gente falou aqui, o exemplo o seu exemplo aqui de People and Culture, ele também funciona. A gente está implementando muito agente de inteligência artificial para resolver, para reduzir tempo. Então, você não precisa ter 10 pessoas, ou uma em cada país que você citou, para responder as questões legislativas dos países. Você pode ter menos pessoas, e as pessoas que estariam ali para fazer esse trabalho podem fazer outras coisas dentro da sua área, desenvolvendo mais a sua área, desenvolvendo mais os colaboradores da sua empresa e tudo mais. Então, é um outro exemplo. A gente está vendo muita coisa para a sala de aula, por exemplo, medir engajamento. Então, quem que é o cliente? É o reitor e o professor. Ele quer entender por que os alunos estão com nota baixa, por exemplo, ou não estão com rendimento bom na sala de aula. A gente coloca câmeras para mapear o comportamento daqueles alunos, para medir engajamento. Então eu sei que você, Iago, dos 100% do seu tempo na sala de aula, você ficou 50% mexendo no celular, 20% dormindo, 5% você saiu para ir no banheiro e tal. Dá para mapear qual que é o seu engajamento com a sala de aula. Ou seja, isso não veio de TI. Isso vem do reitor, vem da área de negócio. Então, o grande lance da produtização de serviços é que você consegue fazer a área de negócio ficar mais próximo da área de tecnologia e prover soluções que vão te trazer resultados assim impressionantes. Não, e eu digo pela própria experiência em People and Culture. Quando a gente mede o engajamento de um colaborador, é uma foto, uma percepção momentânea que a pessoa está respondendo à pesquisa. Quando você acompanha o dia a dia dela, você está tendo a resposta comportamental dela. Então, realmente muda, até a qualidade do serviço, do resultado muda completamente. E, Otávio, você comentou, né, da jornada da SoftwareOne e como a gente chegou até aqui agora com essa questão de produtização. Como você acredita que isso pode ser um diferencial competitivo para a SoftwareOne frente ao mercado e o market share que a gente tem? Eu acho que o grande lance aí é que ficou muito mais fácil para os nossos clientes pedirem o que eles realmente necessitam. Eu acho que a grande dificuldade dos clientes e do mercado, como a gente vê, é que não necessariamente os clientes conseguem traduzir o que eles querem de necessidade de negócio para a tecnologia. Então, para a gente, não precisa traduzir. Ele só precisa falar necessidade de negócio. A gente faz esse trabalho de tradução do que é a necessidade de negócio para a tecnologia. Tem muito cliente, a área de negócio, não faz ideia da tecnologia que a gente está entregando. A gente alinha isso, obviamente, com a área de tecnologia desse cliente, porque vai embarcar uma nova solução ali, uma nova nuvem, uma coisa diferente. Só que para a área de negócio, ele não precisa discutir isso. Então, muitos clientes nos buscam e falam, putz, eu ouvi vocês fazendo isso, eu vi um case que vocês fizeram sobre tal coisa, eu quero fazer na minha empresa também. Então, a questão do produto, ela é replicável. Então, a gente ganha escalabilidade com isso. Então, facilita duas coisas. A comunicação com o nosso cliente e facilita a gente escalar e replicar isso para mais clientes. O exemplo que a gente deu aqui de People and Culture, de automação de fábrica, o outro exemplo que eu dei aqui de sala de aula, isso serve para todas as empresas. Então, para todas as instituições de ensino que querem medir engajamento dos seus recursos, eles podem fazer. Ficou fácil do reitor olhar e entender aquilo. Eu não precisei explicar para ele que tecnologia por trás, que tipo de câmera, que generative AI a gente está usando. Nada. Virou uma tradução muito mais fácil. Então, isso é um benefício gigante para o cliente, gigante para o mercado, porque não necessariamente ele precisa conhecer a tecnologia por trás daquilo. Tem uma questão muito forte de inteligência artificial. Então, todos os exemplos que eu dei aqui, usando inteligência artificial, essa é uma dor hoje que o pessoal
quer utilizar a inteligência artificial e não necessariamente entende como utilizar e como obter benefícios da inteligência artificial. E, do nosso lado, escala. A gente pode prover isso para muitas indústrias, para muitas empresas, não só no Brasil, mundo afora, porque a gente está preparado e a gente tem inúmeros cases para isso. E você comentou de escalabilidade, a gente está falando de produtização. Eu acho que um ponto importante que a gente pode ressaltar aqui na nossa conversa, Otávio, é sobre a nossa plataforma de marketplace. Ela tem algum diferencial frente aos nossos competidores e outros prestadores de serviços? Acho que o grande diferencial é que é plug and play. Então, marketplace, você seleciona uma solução, seja um agente de inteligência artificial, seja uma solução de segurança, qualquer coisa do tipo, e você consegue tanto solicitar uma prova de conceito, e se o cliente já tem o conhecimento, ele já solicita a implementação direta. E ele faz isso diretamente através de um portal. Então isso é fácil. Então assim, a gente tentou reduzir o ruído na comunicação entre a área de negócio e a Software One, fazendo a produtização, e agora a gente está reduzindo o tempo de implementação disso através do Marketplace. Então isso eu acho que ajuda não só a gente, mas obviamente os clientes. E eu vi que a gente tem mais de 2.000 fabricantes dentro desse Marketplace, ou eu vi errado? Tem mais de 2.000. Esse número é muito grande, mas só que os 2.000 talvez sejam os mais relevantes, e não só fabricantes de mercado, mas as nossas próprias soluções. Então tem as duas coisas lá, o que a gente tem dentro de casa, que a gente desenvolveu, a gente produtizou, e os produtos já prontos dos fabricantes. Então são 2.000 produtos, não 2.000 fabricantes. São 2.000 produtos. Ah, entendi. Certo? Então, ficamos por aqui. Espero que tenha sido claro, que você como área de negócio tenha entendido exatamente como é que funciona a questão da produtização. Obrigado, Otávio. Foi muito bom esse bate-papo, deu para esclarecer muita coisa do meu lado, de conhecer realmente essa linguagem, esse vocabulário da nossa empresa. E eu espero que para quem estava ouvindo também tenha sido esclarecedor. E legal ouvir esse feedback, porque é exatamente isso que a gente espera dos nossos clientes. Você é uma área de negócio e você não conhece tecnicamente, mas você tem uma dor de negócio. E eu acho que é isso que a gente procura entender com os nossos clientes e ajudar os nossos clientes. Então, obrigado de novo pela presença, e vocês que assistiram, deixem os comentários e nos vemos no próximo episódio.